Olhando para o passado, muitos duvidaram que seriam enganados pela propaganda do partido alemão, mas foram poucos os que rejeitaram as narrativas do regime. Afinal, quando o governo proíbe ideias diferentes, como saberemos que somos enganados? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Coreia com K. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães gostava de criar enormes eventos para trazer um senso de comunidade. Era uma forma de unir o povo em torno deste seleto grupo e atingir emocionalmente o público presente. As fotografias tiradas durante os eventos tinham o objetivo de mostrar como o Führer era popular e aceito pelo povo, e como seu governo estava transformando positivamente o país. Para uma Alemanha que anos atrás perdera uma guerra mundial e estava afundada em enorme crise econômica, a nova era inaugurada por este governo parecia ser uma mudança promissora. O pintor frustrado passaria a ser apresentado pela propaganda como uma figura inquestionável e forte, o único capaz de restaurar a Alemanha e fazê-la voltar à sua grandeza. Com toda a ajuda da propaganda no rádio e no cinema, o meio-bigode passou a ser visto como uma figura messiânica e um culto à sua personalidade foi instaurado em todo o país. Seu livro, Minha Luta, seria fornecido a todos os membros do seu partido e posteriormente a todos os alemães que se casassem. A venda em massa de sua obra tornaria o ditador muito rico. Uma das primeiras tragédias que ele usaria como propaganda política para manipular a opinião pública foi o incêndio do prédio no parlamento alemão. A guerra ao terrorismo seria uma importante justificativa do governo para sustentar a ideia de que era necessário conceder poderes irrestritos ao governo. Foi graças a esse ataque em 27 de fevereiro de 1933, considerado um dos piores ataques terroristas no país, que Adolfinho persuadiu os legisladores políticos a dar esse poder de emergência. E sabemos bem que poderes extras considerados emergenciais, nas mãos de um ditador, ficam com ele para sempre. Dito e feito. Esse novo poder de suspender direitos civis foram renovados pelo Reichstag, que seria dominado pelo partido, e foi essencial na instauração da ditadura totalitária. Fizemos um vídeo sobre o incêndio do Reichstag. Se quiser assisti-lo, o link está aqui na descrição. O ministro da propaganda, Joseph Goebbels, sempre tomou cuidado para causar boas impressões na comunidade internacional. Ele teria êxito em usar o rádio e o cinema, as novas tecnologias da época, para incutir o discurso do Führer em todas as casas. Mas o ódio de muitos membros do partido para com os judeus foi algo latente e difícil de se esconder. Eles aproveitaram que muitos militares e demais alemães percebiam a comunidade judaica com desprezo e desconfiança e usaram isso para criar um inimigo em comum. Mesmo os judeus já integrados na cultura alemã e que não praticavam o judaísmo, passaram a ser estigmatizados pelo partido. Outro grande inimigo eram os marxistas, defensores do comunismo em geral. É provável que o constante medo do comunismo na sociedade alemã, que não simpatizava nem um pouco com a Rússia bolchevique de Lenin, fosse um fator indispensável para depositarem confiança no Führer. Os filmes foram um importante instrumento de propaganda para convencer o povo de suas políticas raciais e eugênicas. Em alguns deles, mostravam pessoas com deficiência física ou mental em situações comoventes, para tentar convencer o povo da necessidade de esterilizar certas pessoas. Todas as que tinham esquizofrenia foram esterilizadas, além de filhos de casais de diferentes etnias. Em cerca de 6 anos, 290 mil pessoas foram esterilizadas à força. E toda essa política autoritária baseada na pseudociência foi fortemente defendida por alguns cientistas que compactuavam com o regime. Essas ideias macabras de eugenia e de que outros grupos considerados não arianos eram inferiores iriam servir como embasamento intelectual para experimentos cruéis realizados por Joseph Mengele em seus campos de concentração. Sobre esses experimentos cruéis e o julgamento dos criminosos, fizemos um vídeo intitulado O Código de Nuremberg. O link está aqui na descrição também. O período dos Jogos Olímpicos de 1936 foi um momento decisivo para a propaganda, já que foi uma oportunidade de criar uma ótima imagem no exterior. Ao longo da década de 1930, os judeus perderam direitos, sendo banidos e rejeitados de diversos empregos, locais ou instituições, impedidos inclusive de praticar esportes profissionalmente. Não existia mais Estado de Direito e o partido controlava todos os setores da sociedade, inclusive o judiciário. Mesmo assim, através do controle da narrativa midiática durante os Jogos, Adolfinho conseguiu impor uma falsa visão positiva da Alemanha, de que não havia perseguições sistemáticas a judeus e outros grupos ou quaisquer violações de direitos humanos, mostrando ser um país acolhedor. Temos um vídeo que fala sobre isso aqui no canal também, o link está na descrição. No entanto, logo após o fim dos Jogos Olímpicos, a hostilidade aos judeus voltou. Até mesmo livros infantis e jogos de tabuleiro tinham propaganda antissemita e a imagem era clara: judeus não deveriam fazer parte da sociedade. Durante esse período, vários deles tentaram emigrar para os Estados Unidos. No entanto, o presidente Roosevelt manteve as fronteiras fechadas para eles.
Infelizmente, o país conhecido como Terra da Liberdade não foi um local nada acolhedor para os semitas, que sofreram grande violência na Alemanha. Mas a verdade é que vários países mostraram indiferença à causa judaica e não se mostraram receptivos a ajudá-los da perseguição do partido. Isso tudo apenas beneficiou o governo alemão, afinal, nenhum outro estava disposto a enfrentar a opressão e o racismo do regime. O silêncio da comunidade internacional deixou os judeus numa situação de total vulnerabilidade, e isso explica muito das consequências do Holocausto e do posterior genocídio que não foi impedido. Em 1938, a situação da opressão na Alemanha chegou no ápice. Os passaportes de todos os judeus foram marcados com um J em vermelho. Pouco depois, os cabeças do partido usariam o assassinato de um diplomata alemão em Paris para culpar a comunidade judaica. Nessa campanha mais brutal contra o povo judeu, centenas de sinagogas foram queimadas, milhares de lojas foram destruídas e a onda de violência piorou drasticamente. O ponto de maior tensão nessa escalada violenta foi em 9 de maio de 1938, denominada Noite dos Cristais. Devido à enorme violência praticada pelos membros das forças paramilitares SA e também da SS, mais de 1.000 judeus morreram. Nesse momento crítico, era comum militares invadirem casas e propriedades dos judeus e espancá-los, quebrando tudo lá dentro. Lembrando, tudo dentro da lei. Afinal, a ideia de que o Estado é legítimo para criar leis e ditar o que deve ser feito e o que não deve é fruto do legalismo. Cabe aqui uma pequena reflexão sobre a filosofia por trás do pensamento legalista. Para os defensores do legalismo, os governantes deveriam ter autoridade absoluta para impor ordem na sociedade, promovendo a estabilidade social. Mas é claro que essa visão é incoerente e só serve para concentrar poderes irrestritos ao governo. Afinal, se a natureza humana é inerentemente egoísta e má, isso implica que a maldade se encontra nos políticos e demais funcionários do Estado. E como sabemos, Adolfinho era esse mal. Mas a verdade é que as pessoas podem ser educadas para ter princípios morais e éticos e serem incentivadas a fazer o bem. As ideias corretas e coerentes precisam ser ensinadas. Centralizar o poder decisório no Estado é a consequência do legalismo e explica todas as tiranias do passado e do presente. É claro que se a elite política tiver poderes irrestritos, ela irá usar do sistema jurídico para reprimir toda e qualquer dissidência em benefício próprio. Mas voltando à Alemanha da Segunda Guerra Mundial, quando Hermann Göring se tornou mais importante no governo, se ocupando da questão dos judeus no país, declarou que uma solução mais eficaz deveria ser tomada. A partir daí, esse povo seria proibido de andar em carro e até de sentar em bancos de praça. Seriam totalmente marginalizados e excluídos. As crianças e jovens judeus seriam expulsos das escolas, e todos que tentavam emigrar da Alemanha tinham seus pertences e dinheiro roubados. Mais de 100 mil deles fugiriam para outros países após o pogrom de 1938. Mesmo após todas essas injustiças e brutalidades, a propaganda apenas exaltava uma ilusão de que o país estava em ordem e de que o ditador sabia o que estava fazendo. Ousados e lúcidos foram os alemães que realmente rejeitaram essa barbárie e decidiram questionar o que o Führer e seus asseclas faziam. Este foi o caso do grupo da Rosa Branca, que se opôs ao partido. Temos um vídeo sobre o assunto aqui também. Fica a recomendação. Toda essa demonização dos judeus que começou na década de 1930 foi um passo essencial para preparar o terreno para as deportações e os campos de concentração, que se intensificaram em 1941. Com essa propaganda controlada, estatizada e com censura a qualquer voz divergente, a narrativa de que os judeus eram inimigos do povo alemão e sua cultura foram sendo aceitos com o tempo. Sabemos também que muitos se conformaram com o que estava acontecendo porque, de alguma forma, foram beneficiados pelo governo. O lojista alemão provavelmente ficou feliz ao ver o fim do negócio de seu concorrente judeu. E isso vale para todos os setores. O professor, um escritor, ator ou cientista alemão ganhar espaço ao se filiar ao partido e ver seus concorrentes judeus proibidos de trabalhar foi financeiramente benéfico. Infelizmente, nem todos se preocupam com a liberdade alheia. Já havia desde 1933 campos como o de Dachau, que abrigou muitos inimigos políticos e dissidentes do regime, além de outros grupos vistos como indesejáveis. Mas ao longo da mesma década, o partido escolheu por abordagens graduais em relação à eliminação dos direitos dos judeus. Em 1935, por exemplo, uma lei discriminatória seria um marco por ser uma política abertamente racista e excludente, a Lei de Nuremberg. Essa lei negava direitos civis e políticos aos judeus, tornando-os cidadãos de segunda classe na sociedade alemã. Muitos não fugiram do país nesse momento, e a vida deles, infelizmente, foi se tornando cada vez mais degradante e restritiva. Mas no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, foi um momento crucial.
Como sabemos, em tempos de guerra, o poder do Estado e dos governantes aumenta, e qualquer coisa é motivo para criar bodes expiatórios. E foi no ano de 1941, no auge da guerra e com a invasão da União Soviética, que se iniciou o plano de genocídio denominado de Solução Final. Desde a invasão da Polônia em 1939 e a ocupação do país, esse plano já estava em andamento. Os judeus que viviam nos países ocupados passaram a ser perseguidos e serem vítimas de todo tipo de violência, independentemente de serem mulheres, crianças ou idosos. O marco trágico na sociedade polonesa foi a construção do Gueto de Varsóvia, e esses judeus seriam preparados para um destino pior. Uma vasta rede de campos de concentração foi criada na Polônia, como Auschwitz e Treblinka, e essa trágica história é conhecida como Holocausto, onde milhões de pessoas foram obrigadas a se alojar em campos de trabalho forçado com condições desumanas, ou foram assassinados em câmaras de gás. Enfim, foram várias as estratégias para criar conformismo em massa e a adesão dos alemães inquestionável às ideias do partido. Através dos comícios, manipulação da emoção do povo, a repetição frequente de slogans, imagens propagandistas e ideias simplistas foram algumas das táticas para tornar as ideias algo aceitável. Claro que os problemas econômicos da crise de 1929 que impactou a Alemanha e a sombra do humilhante Tratado de Versalhes não podem ficar de fora dessa história. Mas a ideia de que era possível resolver grandes problemas via soluções simples é o começo de toda a tirania. E de pensar que os alemães estariam seguros e protegidos do comunismo, ou dos judeus ao concederem poderes ilimitados a Adolfinho, hoje nos parece uma ideia idiota. Mas naquela época, com o monopólio de toda a mídia, cinema e qualquer outra produção cultural e literária nas mãos do partido, foi fácil manipular a todos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.